Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Esse é o texto que nós iremos refletir, em nome de Jesus, nessa manhã. Mateus capítulo 24, amém? Todos acharam? Amém. Obrigado, Sol. Diz assim, eu vou ler 4 versos apenas, tá bom? A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Só até aqui, eu até li um verso a mais. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem partilhado aqui conosco. Obrigado pela graça de nós estarmos aqui com saúde, mais um dia, reunidos como igreja, ao redor, ó Deus, da Tua palavra, mas especialmente permeados pela presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, continua falando conosco, que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz. Nós queremos repreender tudo que não provém do Senhor. Pedimos um coração aberto, um entendimento da palavra santa do Senhor. Nós queremos sair daqui dessa manhã transformados. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu vou iniciar uma série de reflexões agora nesse mês, intitulado de Entendendo o Fim dos Tempos. E aqui eu quero dar um duplo sentido para esse título, com a ideia de nós discernirmos o tempo, tanto da segunda vinda de Jesus, o fim dos tempos, mas também de discernir os tempos das nossas vidas. Nossas vidas são feitas de ciclos. Nós temos ciclos que iniciam e eles terminam. E é assim, a nossa vida ela é cíclica mesmo. Só Deus que não. Deus ele é eterno. Amém? Mas, irmãos, o tempo foi criado por Deus. Foi Ele que estabeleceu o tempo para nos ajudar pedagogicamente, para que a gente amadurecesse com o tempo. Ele estabeleceu um ritmo, nós vemos isso na criação, e nós humanos precisamos do tempo, irmãos. Foi Deus que fez para ser assim. O tempo ele nos ajuda a entender muitas coisas. O tempo nos ajuda a entender que temos estações, que existem períodos, existe hora certa para cada coisa. É por isso que a gente precisa se atentar ao tempo. Tem tempo para a gente trabalhar, tempo para a gente descansar, tem tempo para a gente deixar pai e mãe e casar, tempo para a gente gerar filhos. E é interessante porque o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele falou isso aí, e nós gostamos muito desse capítulo 3 de Eclesiastes. Para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? E é legal, irmãos, porque Deus ele não só estabeleceu o tempo, mas Ele estabeleceu sinais para a gente discernir o tempo. Então, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está fazendo cada coisa, fazendo a criação, vai criar o ser humano, Ele cria o sol e a lua, que era para marcar o tempo, marcar o dia, a noite, as estações. Amém? E é legal porque Deus ele dá vários sinais no decorrer da história. Por exemplo, lá em Isaías, falando a respeito de Jesus, ele fala, olha, um sinal, a virgem ficará grávida. Quando os pastores estão lá nos campos, próximos lá a Belém, onde Jesus ia nascer,
os anjos aparecem e falam assim, ó, isso servirá de sinal para vocês. Vocês vão encontrar o bebê envolto numa manjedoura. Então, ainda bem por isso, irmãos, ainda bem que o Senhor, Ele nos dá sinais para a gente discernir o tempo. Amém? Por exemplo, quando uma mulher, né, na sua juventude, ela tem um escorrimento de sangue ali nas suas roupas íntimas, ali está apontando um novo ciclo na vida da mulher. É um novo tempo. Então é um sinal. E esse sinal também serve para as mulheres, para quando ele atrasa, tem alguma coisa de diferente. Tem alguma coisa de estranho. E pode ser que seja um novo ciclo. Um ciclo de agora gerar filho. Pode ser que agora ela está já gerando um filho ali no seu ventre. E esse é um sinal, né, também para os homens, né? Quando acontece esses dias das mulheres, a gente precisa ficar muito alerta. Precisa tomar cuidado. Então é um sinal para nós. Né? Não fala muito não, compra um chocolate para a esposa, né? Tem gente que fica falando assim, ó, você está perdido. Você tem 3 filhas, 4 mulheres em casa. Meu Deus amado. Eu falei assim, bom, na época eu vou jogar uma caixa de bombom e ó, sair vazado. Mas o fato, irmãos, é porque nós precisamos, a partir dos sinais que Deus nos deu, nós precisamos discernir o tempo. Então, por exemplo, né? Hoje a Sara não veio, mas a Sara está grávida. E aquela barriga ali, avantajada ali, que está sendo gerado o Isaac, é um sinal do tempo que a Sara está vivendo. E é um sinal que ela vai precisar desacelerar um pouco. É um sinal que ela vai precisar tomar um pouco de cuidado. Então nós temos muitos sinais. Deus fez dessa forma para a gente poder entender os processos, para a gente poder descobrir coisas, aprender coisas. Mas especialmente, irmãos, o tempo e os sinais que Deus dá no tempo são para discernir quem Deus é. Discernir a vontade de Deus. Né? Não é isso que fala no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia fala outro dia. Olha os sinais. Para quê? Para que a gente possa conhecer a Deus, perceber Deus se movendo, perceber o que Ele está fazendo na nossa vida e caminhar nos desígnios de Deus. Amém? Por exemplo, Jesus, Ele critica os religiosos da época. Porque os religiosos da época, eles estavam vendo sinais ali de Deus a partir de Jesus curando, agindo, e eles não conseguiam perceber que aquele era o tempo oportuno de Deus. Aquele era o tempo estabelecido que Deus estava enviando o Messias, o Salvador. E o que eles tinham que fazer naquele tempo? Eles tinham que crer em Jesus. Eles tinham que entregar suas vidas a Jesus e se arrepender, porque essa que era a mensagem de Jesus. Só que eles não conseguiram entender. E Jesus critica isso. Né? Ele falou assim, olha, vocês conseguem ver aí quando o tempo vai chover, quando vai fazer tempo bom, ruim. Agora, vocês não conseguem discernir o tempo, o que está acontecendo, o Deus encarnado. É interessante, irmãos, porque inclusive os irmãos de Jesus, não discernindo o tempo, quiseram apressar Jesus. Você não quer ser reconhecido? Então vai lá para a festa. Isso aí está relatado lá em João, no capítulo 7. Você quer ser reconhecido? Vai na festa. E aí Jesus fala para eles assim, olha, não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Mas para mim não. Porque para mim não chegou o tempo apropriado. Então Jesus exorta seus irmãos ali, falando assim, vocês não sabem discernir o tempo. Eu não sou movido por esse tempo de vocês, por esse tempo cronológico, eu sou movido pelo tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender o tempo do Senhor. Isso é importante para as nossas vidas. Entender o tempo certo. Entender aquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, Paulo, ele vai alertar os efésios, falando, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente precisa discernir o tempo, irmãos. A gente precisa fazer uma leitura correta do que Deus está fazendo. E é legal porque na palavra de Deus, no grego, tem 2 palavras para tempo, no Novo Testamento. Uma palavra é cronos, que se refere ao tempo quantitativo.
E outra palavra é o kairos, que no meio da teologia, dos estudiosos, eles entendem que o kairos é um tempo oportuno, é o tempo de Deus. Por exemplo, Marcos no capítulo 9, verso 21, tem um exemplo do Cronos, quando Jesus tem aquele menino que está endemoniado, e o pai vai pedir ajuda a Jesus, e Jesus pergunta para o pai dele, fala, há quanto tempo, a quantidade de tempo, desde quando que esse menino está sofrendo dessa forma? Aqui é Cronos. E aí, em outro momento, Jesus ele fala lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, arrependeis. Aqui é o kairos. O Senhor Jesus está falando assim, chegou o tempo de Deus. Então, existe uma diferença aqui, ok? E a ideia de Cronos é esse tempo sequencial, mensurável, e a ideia do kairos é esse tempo específico, significativo, que tem a ver com uma intervenção divina, é um tempo oportuno. Por exemplo, o Cronos, irmãos, é quando a gente fala assim, hoje é dia 1º de junho de 2025, e agora são 10 horas e 41 minutos. Isso aqui é o Cronos. Agora o kairos, a gente vai discernir ele de outra forma. A gente vai fazer uma leitura do momento que nós estamos vivendo e pensar, o que Deus está revelando nesse tempo? O que Deus quer fazer na minha vida? Qual que é o meu papel nesse momento? Qual que é as oportunidades que Deus está abrindo? É tempo de quê? É tempo de fazer o quê? Isso é o kairos. E sabe, irmãos, o meu objetivo aqui, durante essa série de mensagens, que eu estou super animado, é nós discernirmos que a gente estamos em um tempo muito propício para a segunda vinda de Jesus. E eu não vou ser leviano aqui, igual muitas pessoas aí no decorrer da história marcaram a data que Jesus ia voltar, porque ele mesmo falou assim, isso pertence ao Pai, tá? Então não tem, nem Jesus revelou quando que ia, mas Jesus revelou sinais. Então o meu objetivo é a gente entender isso, que nós estamos no momento mais propício. E o meu segundo objetivo é nós discernirmos, irmãos, o tempo de Deus nas nossas vidas. O que Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? O Evangelho de Mateus, irmãos, que é o que está fundamentando aí as nossas reflexões, vai fundamentar, ele escreve especificamente para os judeus, tá? Prioritariamente. Por isso que a ênfase que Mateus vai dar no escrito dos relatos da vida de Jesus, da biografia de Jesus, vamos dizer assim, tem a ver com o reino dos céus, e apresentando Jesus como rei, como Messias. Inclusive, Mateus dos evangelistas é o apóstolo que mais cita o Antigo Testamento, para falar, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Só que tem uma coisa, uma peculiaridade muito interessante do Evangelho de Mateus, que é o discurso de Mateus a respeito da segunda vinda de Jesus, ele é o maior dos evangelhos. Então, Mateus, ele dá uma certa ênfase, irmãos, na volta de Cristo, ok? E é esse texto aqui que nós lemos em Mateus 24. E sabe, irmãos, é interessante porque, nesse momento aqui, o contexto, o que acontece? Jesus, ele está pela última vez em Jerusalém antes dele ser crucificado. E acontece uma série de coisas desconfortáveis nesses últimos momentos da vida de Jesus. Porque ele vai lá no templo, ele vê que o templo havia sido corrompido, e ele derruba as mesas dos cambistas, ele proíbe lá, fala assim, isso aqui é a casa do meu pai, será chamada casa de oração. E aí ele tem vários embates com os religiosos da época a respeito de vários assuntos. E aí, em um determinado momento, quando eles saíram ali de Jerusalém, os discípulos estão caminhando e eles veem o templo e eles começam ficar vislumbrados com o templo, mostrando para Jesus. Lá no texto correlato, sinótico aí desse texto que está em Lucas, a visão deles, do templo, era perceber como que eles eram ornados por belas pedras. O templo de Jerusalém, irmãos, era como se fosse uma grande obra daquele tempo. Um templo feito de mármore, branco, polido, coisa fantástica. Foi Herodes que construiu, era o terceiro templo já, uma construção magnífica, de dar orgulho para aquela nação. E sabe, irmãos, os discípulos estão ali olhando aquilo e de repente o Senhor fala para eles, vocês estão vendo tudo isso aqui? É o seguinte, eu garanto para vocês que isso aqui
vai cair tudo. Não fica vislumbrado com coisa aparente. Isso aqui cumpriu o propósito. Tinha um determinado tempo para esse propósito aqui, para aquilo que apontava o templo. Agora vai cair. E sabe, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, ele está falando a respeito da queda, da destruição de Jerusalém. Só que os discípulos, a perspectiva, a visão que os discípulos tinham, e a preocupação dos discípulos que nós lemos, perguntando, Senhor, quando que vai acontecer isso? Qual que é o sinal? A preocupação dos discípulos era assim, Senhor, quando é que vai vir o juízo contra Roma? O juízo contra o povo que é infiel? E quando que vai ser a restauração do reino? Quando que o Senhor vai reinar e governar? Então, a mente dos discípulos estava voltada nisso, certo? Porém, irmãos, Jesus, ele está falando sim de algo que aconteceu. É um prenúncio da queda de Jerusalém. Jerusalém, ela caiu no ano 70 depois de Cristo, tá? Inclusive, muitas coisas do que Jesus fala aqui no capítulo 24, aconteceram. Então, Jesus está falando, sim, da queda de Jerusalém, e aconteceu no ano 70. Porém, irmãos, Jesus ele está indo além, porque a queda de Jerusalém ela é um símbolo de um tipo de grande tribulação que virá. Então, Jesus ele está indo além, ele está falando também da sua segunda vinda. E a sua segunda vinda aqui, irmãos, não é o juízo em cima dos romanos, que os discípulos pensavam. O juízo aqui é para a condenação de Satanás e de todo mundo rebelde. Todos aqueles que são influenciados pelo diabo e se rebelam contra Deus. E haverá um julgamento e um juízo para isso, mas também haverá restauração. Haverá a restauração dos filhos de Deus e do mundo que nós vivemos. Então, é isso, irmãos, que Jesus vai compartilhar. E é interessante porque aqui a gente pode ver as características que Jesus vai falar a respeito da sua segunda vinda. Eu vou passar bem rápido aqui nesse ponto, só para pontuar, porque nós vamos adentrar cada uma dessas características no decorrer aí das nossas reflexões bíblicas, amém? Mas uma característica que o Senhor fala é sobre o engano, que haveria engano. Inclusive pessoas falando que eram Cristo, tá bom? Outra coisa que Jesus fala é sobre guerras e conflitos. Isso aí está lá no verso 6 e 7. Ele fala sobre problemas sociais e ambientais que teriam. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Ele fala dos falsos profetas. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ele fala sobre o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Sobre a proclamação universal do Evangelho. Em todas as nações será proclamado o Evangelho. Ele fala sobre tribulação e abalo cósmico. E ele fala uma coisa muito interessante, que todos verão esse evento. Todo mundo vai ver a volta de Jesus, irmãos. Todo mundo vai ver. Vai ser um acontecimento estrondoso. E é muito legal, irmãos, porque a gente vê aqui nesse texto de Mateus 24, quantas vezes Jesus ele vai se referir ao tempo. Quantas palavras sinônimas que tem a ver com o tempo. Quando, fim dos tempos, fim naquele tempo até o fim, quando, aqueles dias, intervalo nem no sábado, nunca houve, princípio até do mundo até agora, jamais haverá e tal, abreviados, aqueles dias serão abreviados, e imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele vai falar muitas vezes, dada a importância da gente discernir o tempo e olhar os sinais do tempo. Mas tem uma característica, irmãos, que é muito importante para nós, que talvez eu pense que seja a mais importante de todas. É que uma das coisas características da segunda vinda de Cristo seria a distração. Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. É isso, irmãos, é uma característica de distração, que as pessoas estão insensíveis.
Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está preparando e aquilo que Deus está alertando, porque a arca demorou muitos anos para para Noé construí-la. E certamente Noé proclamou sim aquilo que Deus tinha falado com ele. Só que ninguém estava nem aí, estava todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, e ó, aleluia, glória a Deus, vivendo a sua vida longe de Deus, desassociada de Deus, sem considerar o Criador. E por isso a Bíblia diz que nos tempos de Noé, a maldade era extrema. Extrema. Então, irmãos, nós precisamos discernir isso, que uma das características principais é essa, a distração. E que eu vejo muito isso na nossa geração, infelizmente. Inclusive, irmãos, por que eu falo que estamos no momento mais propício de Jesus voltar? Porque a gente vê todas essas características aqui, assim como havia naquele primeiro século, já em Jerusalém, porque é o princípio das dores. Então, esse início da expectativa e da espera para a volta de Cristo já começou. Começou quando? Uai. Por isso, irmãos, que os discípulos, eles pensavam que Jesus ia voltar na geração deles. Eles tinham essa convicção e eles caminhavam de uma forma, empenhando energia e proclamando o evangelho e dando as suas vidas, porque eles sabiam que Jesus, eles precisavam remir o tempo, eles tinham que aproveitar e proclamar o evangelho. Então começa lá. Só que nos nossos dias, irmãos, qual que foi o momento da história que a humanidade teve mais capacidade de proclamar o evangelho em todas as nações? Agora. Tecnologia, irmãos. Tem um amigo meu, missionário, que está trabalhando com IA para tradução bíblica, porque ainda existem diversas, nem sei quantidade, mas, se eu não me engano, milhares de línguas que não tem Bíblia ainda. De povos indígenas, de tribos africanas, e espalhados para o mundo inteiro ainda existe. E um amigo meu está trabalhando, então o indígena está lá, eles estão lá com a IA, o indígena vai falando, eles estão criando um processo. Irmãos, isso é fantástico, usando a tecnologia para o avanço do evangelho. Então nunca antes se teve tanta capacidade de difundir a mensagem do evangelho como nos nossos dias, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, a gente precisa estar animado. E como os discípulos pensavam que Jesus ia voltar na geração deles, irmãos, nós precisamos pensar também. Porque se a gente pensar dessa forma, que Jesus vai voltar na nossa geração, irmãos, a gente não tem tempo a perder. A gente precisa arrepender dos pecados. A gente precisa consertar a nossa vida. A gente precisa olhar com seriedade aquilo que Deus está fazendo, irmãos. Em nome de Jesus. A impressão que eu tenho às vezes é que nós estamos meio que viajando na maionese. Então, é importante a gente entender a importância do tempo, sermos intencionais, não sermos enganados, não estarmos distraídos, não nos esfriar, irmãos, não cair nessa cultura bélica desse mundo conflituoso. É importante, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer para os irmãos é que é importante a gente discernir o tempo. Paulo fala isso em Efésios: vede prudentemente como você anda, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a ideia de remir aqui, irmãos, é você recuperar, você comprar. Paulo está falando assim: olha, você precisa discernir o tempo de Deus, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você precisa viver esse tempo, você precisa se apossar desse tempo oportuno de Deus na sua vida, mas para isso você precisa discernir, vede bem como é que você anda. Nós precisamos disso. É interessante, queridos, porque o salmista, lá no Salmo 90, verso 12, ele falando com Deus em oração, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Ensina a gente a discernir o tempo, a perceber os sinais, para que a gente alcance sabedoria, para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente considere o Senhor, veja a sua mão, e a gente possa tomar as melhores decisões, em nome de Jesus. Nós precisamos. Eu queria te fazer uma pergunta: você tem discernido Deus agindo na sua vida neste tempo presente?
O que Deus está falando com você nesse tempo? O que Ele quer fazer através de você? Você consegue observar o movimento de Deus na sua vida, na sua casa? Você consegue observar o que Deus está fazendo na sua casa? Você consegue observar o que Deus está fazendo no seu trabalho? Você consegue discernir o que Deus está fazendo na igreja? O que Deus está fazendo na cidade? O que Deus está fazendo no mundo? Porque, irmãos, Jesus fala assim, meu Pai trabalha até agora. E eu me movo, eu trabalho também. A gente precisa discernir isso em nome de Jesus. Discernir o tempo. Talvez você está num tempo aí de estudar, de descobrir sua vocação. Talvez você está num tempo de preparação para o casamento. Né? A Letícia e o Vitor estão se preparando aí para o casamento. A Bruna também. Talvez você está se preparando aí para você ter filho. Ou para você iniciar um projeto novo. Ou para parar. Para voltar atrás de alguma coisa que você precisa voltar atrás. Ou você está discernindo que agora é tempo de parar e descansar. O meu sonho de consumo é o Elias e a Cris. Sério? Elias e a Cris estão viajando, irmãos. Que é isso? Eles estão certinho. Eles criaram os filhos deles. Estão bem com a vida. Ainda não tem neto. É isso. Aproveitar. E tem gente, irmãos, que está na hora de descansar e não consegue discernir. Fica se matando. Trabalhando igual o maluco. Quando é tempo de aproveitar. Ou, de repente, é um tempo de você crescer profissionalmente. Eu não sei, irmãos, qual que é o tempo de Deus na sua vida, quem tem que saber é você. Mas uma coisa eu sei, independente do tempo que você esteja, sempre é tempo de você andar com Deus. Sempre é tempo de você servir. Sempre é tempo de você proclamar. E tempo de você fazer discípulos. Fazer discípulo, pastor? Influenciar as pessoas. Chamar as pessoas para tomar um café na sua casa. Visitar as pessoas que estão precisando. Ver os irmãos que estão afastados, orar por eles e conversar. Ser um pacificador. Ser um representante do Senhor. Independente do tempo, é esse. É isso que nós precisamos, andar com o Senhor. E sabe, irmãos, as características do nosso tempo hoje estão complicadas. Está todo mundo com pressa. Todo mundo fala, não tem tempo. Mentira mais deslavada que a pessoa fala assim, não tem tempo. Quando a pessoa fala assim, não estou com tempo não para fazer isso agora, aquilo. Não, ela não está falando assim, não tem tempo. Ela tem. Todo mundo, o tempo é a coisa mais democrática que nós temos. Todo mundo tem 24 horas. O que ela está falando é o seguinte, a minha prioridade não é fazer isso aí, não é estar nesse lugar. Minha prioridade é outra. Porque todo mundo tem tempo igual. Esses dias eu fui no mercadinho lá perto de casa, e aí a moça do caixa, tinha um senhor que estava no caixa, eu estava esperando assim, e ele estava já no caixa. E aí ele ficou em dúvida da paçoquinha que ele ia levar. Ele viu o preço, parece que a outra paçoquinha era mais barata, era maior que a outra e tal, e estava naquela coisa. E a moça começou a ficar meio assim, angustiada, e angustiada por causa de mim. Porque eu estava na fila, então ela queria, me atender, estava demorando. Só que eu estava sussa. Ainda bem, nesse dia eu estava sussa. Aí eu estava lá e tal, aí o senhor foi e tal. Eu acho que até ele pensou que eu estava com pressa. Só que, irmãos, meu semblante estava tranquilo. Aí ela pagou, a moça começou a se justificar e pedir desculpa. Eu falei assim, imagina, tá tranquilo. Aí outro dia eu fui agora essa semana, aí foi do outro caixa. Ela contando que uma moça foi passar no caixa, ela falou, gente, esse negócio é um absurdo, a moça veio passar aqui no caixa, ela mesma arrancou o cupom dela, para sair logo. A moça estava lá, a moça do caixa ficou escandalizada, porque ela invadiu o caixa e arrancou o cupom dela. Ele falou assim, meu Deus, quanta pressa. Isso é a característica do nosso tempo. Outra característica é a procrastinação.
As pessoas estão, irmãos, sendo omissas nas coisas que são importantes, deixando de fazer aquilo que dá trabalho, que é desconfortável, mas que é extremamente importante. Poxa, acordar cedo para ler a Bíblia antes do trabalho, orar, nossa. É nosso tempo. Tempo de esgotamento, de adoecimento psíquico que a gente tem visto. Tá o pessoal falando, a pastora Joyce falou The King Off lá, mas tem lá o pessoal lá dos bebês reborn. E, irmãos, isso evidencia para nós o adoecimento psíquico que a nossa sociedade se encontra. E pode falar para vocês? Você acha que vai melhorar? Ah, não vai. Você quer começar a ganhar dinheiro? Vai fazer psicologia, virar psiquiatra, faz medicina, que é uma área boa. Você vai, grana. Por causa disso, infelizmente. Distração. Essa é outra característica terrível da nossa geração. Todo mundo está distraído, irmãos. Está distraído. Esse trem de tecnologia, rede social, trem assim, escravizando mesmo. Terrível. E nós precisamos discernir. Pensar sobre isso. Pense sobre isso. O que Deus tem nesse tempo para você? O que Deus está fazendo, irmãos? Pergunta isso para o Senhor hoje. Ora no seu coração aí, pensa, você tem convicção, você discerne qual que é o tempo de Deus para a sua vida hoje? O que Ele quer que você faça? O que Ele quer que você não faça? Aonde Ele quer que você coloque a mão? Onde que Ele quer que você não coloque a mão? Aonde que o Senhor quer que você avance? Aonde que o Senhor quer que você volte atrás? Irmãos, isso é crucial para as nossas vidas, para que a gente seja intencional, porque o tempo está aí, o tempo está passando. Eu falei com os pais lá em casa recentemente sobre o tempo, né? E eu usei uma analogia, uma metáfora da questão de um esporte, de um jogo de futebol, por exemplo. Quando o jogo de futebol está nos acréscimos, os jogadores ali, eles começam a empenhar mais energia, foco, garra. Quem está perdendo quer botar energia, vai se matar lá para fazer um gol, empatar ou virar o jogo. Quem está ganhando, coloca energia e foca para manter ali, cadenciar o jogo, para que não haja uma virada. E, irmãos, diante disso, desse tempo que a gente está vivendo, que o Senhor está para voltar, a gente precisa estar focado, sermos intencionais. Amém? Sermos intencionais, usar o nosso vigor. Existe um tempo certo para cada coisa. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, na sua vida individual, mas na nossa vida como igreja, na sua vida como família, a estrutura do seu lar, Deus tem um plano. A gente precisa de famílias que são a referência. Famílias que se levantam e que são testemunho, que estão pagando preço, que estão lutando pelas suas casas, pelas suas famílias, que cuidam dos seus filhos, que amam os seus filhos, pessoas que estão envolvidas e que amam a igreja, mesmo com os problemas da igreja, mas que ama, que olha, enquanto todo mundo está falando mal, se levanta para falar das virtudes, das coisas boas que existe no fato de nós sermos igreja. Em nome de Jesus, irmãos, porque se a gente não se empenhar, se a gente não discernir o tempo, irmãos, de Deus, irmãos, nós vamos sofrer. E sabe uma das coisas que acontece quando a gente não discerne o tempo de Deus? A gente se precipita. Saul, o rei Saul, a Bíblia vai falar como que Saul foi imprudente, não discernindo o tempo. Ele, diante de uma situação de guerra, esperando o profeta, sacerdote, né, também, Samuel, ele não consegue esperar ele chegar, e ele vai lá e pega, e ele mesmo faz o sacrifício, uma coisa que não era da sua função.
e que não era o tempo. Porque ele foi movido pelas circunstâncias, ele começa a ver, irmãos, o exército dele pressionado, o povo começa a se esconder, o exército dele começa a se esconder. Eles começam, irmãos, se dispersar. E aí, Saul olha aquilo, as circunstâncias, e vai lá e fala assim, não, deixa eu resolver esse trem aqui. Vou fazer logo o sacrifício que é para Deus abençoar. E a gente lutar logo antes que eu fique sem ninguém. Se precipitou, irmãos. Ele fez uma função, meus irmãos, que não era dele, que era a função de um sacerdote. E sabe, uma coisa muito interessante que tem aí, que é característico de Saul? Olha a desculpa que ele dá para Samuel. Não, Samuel, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, eu pensei, eu refleti, eu matutei aqui com meus neurônios, e eu me senti obrigado a fazer isso. Irmãos, para a gente discernir o tempo de Deus, o kairós de Deus, é necessário a gente enxergar os sinais que Deus está dando. É necessário a gente refletir nos sinais que a gente está vendo. Mas é necessário, irmãos, que todo indício e sinal que estiver no ambiente, para a gente discernir se é de Deus, ele precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, irmãos. E aquilo que Saul viu, pensou e sentiu, não estava em conformidade com a palavra de Deus, porque era só o sacerdote que podia sacrificar. Então, muitas vezes, amados, nós estamos sofrendo porque nós estamos nos precipitando, porque a gente está olhando sim a circunstância, refletindo, fazendo mega planos e projetos. A gente se sente impelido, né? Emocionado para fazer alguma coisa, só que aquilo não está em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos discernir os sinais, para a gente não se precipitar, e isso precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Quando os religiosos chamam Jesus de capeta, falam, esse expulsa demônio é por Beelzebul. Os religiosos estão chamando Jesus de diabo. Aí Jesus vai lá e questiona ele, falou assim, então, por quem que expulsa os filhos de vocês? Agora, e aí Jesus fala de um princípio interessante, ele fala assim, vocês estão enganados, você acha que Satanás, esperto do jeito que é, ele vai andar dividido? Uma casa dividida não subsiste. É por isso que o inimigo caminha tanto, luta tanto para dividir as famílias, porque isso destrói. E Jesus fala assim, olha, não é assim que funciona. Então, se não é assim que funciona, e se não é por Beelzebul que eu estou expulsando capeta, é pelo dedo de Deus, então chegou o reino de Deus. Então, por favor, olhem o sinal e entendam o sinal, porque está em conformidade com aquilo que Deus tinha predito. Aonde que tinha predito isso, irmãos? Isaías. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos, libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Todos os sinais que Jesus, estavam acontecendo ali a partir da vida de Jesus, estavam todos fundamentados na palavra, preditos pelos profetas. Então essa é uma forma da gente discernir os sinais, queridos. Então como que a gente discerne? Essa ação que eu quero fazer está fundamentada na palavra? Faz parte do tempo de Deus para a minha vida? É minha responsabilidade? É minha função? Irmãos, tem coisas que nós estamos vivendo hoje, que muitas vezes nós estamos ansiosos, porque a gente está achando que as nossas preocupações são as nossas responsabilidades, e não são. Tem preocupação que é nossa responsabilidade,
Mas tem preocupação que não cabe a nós. Ah, você está preocupado com o tráfico humano lá que está acontecendo, sei lá, em tal cidade, piriri e tal. Aí você começa a ficar angustiado, deprimido por essa realidade. Se sente mal, se sente, meu Deus, eu não posso fazer nada. Não sei o quê. É uma preocupação legítima. E até que você discirna se você tem que fazer alguma coisa em prol disso, se Deus vai te enviar para alguma missão, para algum lugar onde trabalha contra o tráfico humano, você pode orar. E você vai entregar nas mãos do Senhor. Tem gente que está sofrendo, irmãos, por preocupações que não é a sua função, pelo menos no momento. Então a gente precisa discernir isso. Saul fez isso, irmãos. Ele se precipitou, olhou os sinais, mas não se preocupou em fazer e viver conforme estava na palavra de Deus. Ele quebrou um princípio e por isso ele sofreu por isso. Perdeu o reino. Não só isso, mas quando Samuel fala para ele, ó, Deus tirou o reino de você e deu para outro. Em vez dele aceitar, o que aconteceu com a vida de Saul? Ele ficou persistindo em um negócio que não era mais o tempo dele. A Bíblia fala que ele ficou perturbado, querendo matar Davi, querendo manter aquilo de acordo com a sua força. Sofreu por isso. A gente precisa estar sensível a isso, irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está num momento querendo investir na nossa carreira profissional. Só que é o tempo da gente investir mais nos nossos filhos. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho orado muito sobre isso. Porque, irmãos, a gente gosta de arrumar para a cabeça. A gente quer produzir, ainda mais que a gente está nessa geração da performance. Ninguém quer ficar para trás, não. Todo mundo quer performar, todo mundo quer, glória a Deus. Se for para a glória de Deus, amém. Mas, irmãos, a gente tem que estar sensível. Nós, como igreja, poxa vida, é tempo, irmãos, da gente andar junto. Da gente buscar o Senhor, da gente orar. E às vezes nós ficamos dando cabeçada. Às vezes um jovem, um adolescente, os meninos aí, é tempo de estudar. É tempo de se submeter aos pais. O dia que você sair de casa, aí você vai fazer o que você quiser. Que assumir a responsabilidade dele, O dia que as minhas filhas assumirem a responsabilidade, eu não tenho mais, irmãos, o dia que as minhas filhas saírem de casa, pagar as contas delas, eu não tenho mais a função de mandar nelas. Eu posso dar conselho. Agora, escolher por elas, ficar enchendo a paciência delas, não. Tem gente que sofre em estrutura familiar, sabe por quê? Porque a pessoa está querendo que a pessoa já virou maior de idade, a pessoa já é responsável. Tem gente que está sofrendo porque quer que o outro seja do jeito que ela quer que seja. O pai, a mãe, a avó, o tio, não sei quem é. Não pode. Isso é disfuncional. Portanto, irmãos, especialmente os avós, você já criou seus filhos? Não queira educar seus netos. Pastor, não posso falar. Não, lógico que você pode instruir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa seus filhos. Isso é papel dos seus filhos. Sabe o que você faz? Desfruta dos netos, Aproveita os netos. Mima os netos. É difícil para os pais. É difícil. As crianças vão lá para casa da minha sogra, elas voltam tudo. É difícil manter o nível da minha sogra. De chocolate. De fazer o que quer, entre aspas.
Mas aproveite e desfrute. Se você é sogro, sogra, por favor, seus filhos casou, para de querer ficar intrometendo na vida dos filhos. Irmãos, o que a gente acompanha de famílias, de questões conjugais, de aconselhamento conjugal, que o problema nem é o casal, mas é a intromissão dos pais, dos sogros e das sogras. Se eu estiver falando besteira aqui, você pode me repreender. É verdade isso. O povo se precipitando, não entendeu o tempo, não entendeu que o tempo já criou, irmãos. Agora a pessoa casou, agora é uma só carne, é com ela lá e pronto. Deixa viver a vida, deixa dar as cabeçadas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos nos precipitando, sacrificando, fazendo sacrifício, porque o intuito de Saul era legal, assim, do ponto de vista, não, eu quero agradar a Deus, eu quero a bênção de Deus. A motivação dele, entre aspas, estava ok, mas estava contra a palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes, nós estamos fazendo sacrifícios que são legítimos, inclusive, mas que não é o tempo. Às vezes a gente se dedicando mais ao nosso trabalho, irmãos, quando a gente deveria estar se dedicando mais à nossa casa, à nossa família. Às vezes o casal está com um problema grave no casamento, um casamento frio, dificuldade. E aí, os dois, em vez de pararem e colocar sua energia, falando assim, pronto, agora é o tempo da gente lutar pela nossa casa, porque a nossa casa é o bem mais precioso, agora é o tempo disso, não interessa o trabalho, não interessa o projeto que você estava, você precisa largar qualquer coisa que seja para você focar na sua casa, no seu casamento, na sua família. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder o seu casamento, e perder a sua família? A gente precisa, irmãos, discernir o tempo nesse sentido, porque às vezes, inclusive tem casais que às vezes estão com problema no casamento, aí eles trabalham mais ainda, agora não é nem mais por causa de ser bem sucedido, é porque como eles não querem ficar em casa, aí eles mandam brasa no trabalho, que aí pelo menos tem desculpa, quando chegar tarde do trabalho em casa, e o cônjuge já está dormindo, etc. Misericórdia, a gente não pode, a gente tem que discernir o tempo. Nós precisamos, queridos, as únicas pessoas que podem comprometer o tempo oportuno de Deus, o Kairos, nas nossas vidas, sabe quem é? Nós mesmos. É só nós. Então, que a gente tenha esse discernimento, entenda qual que é o seu tempo, qual que é a sua função, para você não se precipitar. Mas ao mesmo tempo, queridos, é importante a gente discernir o tempo de Deus, sabe para quê? Ao contrário de se precipitar, que muitas vezes nós nos precipitamos, a gente precisa discernir o tempo de Deus, irmãos, para a gente não ser omisso. Olha a tragédia que aconteceu na vida de um homem de Deus, de Davi, o homem, inclusive, que Deus tinha falado, esse aí é o homem segundo o meu coração. Olha a tragédia que aconteceu. A Bíblia diz que na época em que os reis saíam para a guerra, em que as nações ali, os povos que estavam ali em conflito, eles estavam indo para a guerra, o bonitão ficou em Jerusalém. Estava confortável, estava tudo resolvido. Mas a função dele, irmãos, como representante de Deus, era de estar à frente do exército. Imagina só, o povo de Deus era o único que o rei não estava lá presente. Era o único. Que arrogância, que presunção, hein? E muitas vezes isso acontece com a gente, irmãos. A queda de Davi, ela começa nessa omissão, nesse relaxamento, nessa comodidade. Não estando no lugar onde era para ele estar, não exercendo a função que era para ele exercer. Começa aí. E por isso, irmãos, a gente precisa discernir o tempo, irmão, sabe por quê? Para a gente entender se é tempo da gente avançar. Se é tempo da gente assumir uma determinada postura, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Talvez seja o momento da gente estar no front mesmo.
Seja um momento, irmãos, que nós precisamos ter ações energéticas. Sabe o que eu acho interessante? Que no ministério de Jesus, muitas vezes ele se retirava, ele se afastava, ele saía do raio de ação dos religiosos que queriam matar ele. A Bíblia diz isso. Ele saía do raio de ação. Os caras queriam matar ele, ele saía do raio de ação. Ele era muito oportuno. Jesus é Jesus, né? Mas nós temos o Espírito de Deus, nós podemos ser como ele. Só que, irmãos, quando chegou no momento certo, o momento em que ele tinha que ir para a cruz, irmãos, o Senhor foi. E é tão legal, porque Jesus, ele fala assim, lá em João 12, 27, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Sabe, é Jesus entendendo o sofrimento dele, entendendo que ele precisava tomar uma medida ali. E por mais que ele tivesse angustiado e que fosse difícil, porque ele sabia exatamente tudo que ele ia sentir. Ele conhecia bem o profeta Isaías, capítulo 53. Como que ele ia sofrer. Mas, irmãos, ele não foi omisso. Ele assumiu a responsabilidade. Ele viveu e agiu conforme o que estava escrito. É necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos religiosos, seja crucificado. É necessário. E, irmãos, a gente precisa entender isso, discernir o tempo das nossas vidas, do que é necessário nós fazermos para a gente não ser omisso. Necessário falar a verdade. Nós somos um povo da palavra, um povo da verdade, irmãos. A gente está deixando de falar a verdade. Nós estamos sendo omissos, às vezes por conveniência, por comodismo, por evitar embate. Nós precisamos, irmãos, tratar os problemas como de fato eles são. Sabe? Hoje a gente vê pais que estão com medo de exercer a sua autoridade, com medo de disciplinar seus filhos, de impor limites, de falar ali, de intervir, por causa de medo dos filhos se rebelarem, se revoltarem. Irmão, se tem um momento agora para a gente ser responsável direto, é agora com os nossos filhos. Casais que estão com medo de terem conversas difíceis. Nós não podemos, irmãos. Tem que conversar mesmo. Jesus, naquele momento ali, ele não se omite, porque ele discerniu o tempo de Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, discernir o tempo do Senhor. Então, sabe, irmãos, não adianta o marido ficar reclamando da esposa. Não, meu Deus, não adianta. Uma vez casado, acabou, é o tempo do casamento e vai ficar casado até que a morte o separe. Não foi esse voto que fez? Então acabou, ué. A esposa não adianta ficar desanimada, apática. Tem que lutar pelo casamento. É tempo de lutar pelo casamento, então vamos lutar pelo casamento. É tempo dos filhos servirem, ouvirem os pais. Imagina só, Pedro, se você soubesse que Deus ia levar seu pai daqui 2 semanas. Vai morrer, vou matar. O Espírito Santo chega para você e fala, Pedro, fala para seu pai arrumar a casa, igual ele fez lá com o rei Ezequias. Eu vou matar ele. Irmãos, é a gente que tem problema com a morte. Deus não tem problema com a morte não, tá? Porque a vida não está limitada a isso aqui. Como que você viveria os dias que você sabe que seu pai vai ser levado? Você quer ouvir. Então, os filhos, é momento de ouvir agora mesmo. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente precisa tocar na ferida também. Ter rupturas.
É momentos. Se for o tempo de Deus, irmãos, por mais que doa, é bênção. Por mais que doa, é bênção. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos discernir isso. Mesmo que você seja igual o Gideão, que pediu sinal para Deus. Senhor, eu não sei não, esse trem não está fazendo sentido para mim não. Se eu ter certeza que o Senhor está comigo mesmo, então faz lá a lã ficar molhada. E aí Deus faz ainda, né, irmãos? Você já pediu algum sinal de Deus assim, um sinal meio maluco assim? Eu peço direto, irmãos. Os sinais mais doidos. E o duro que Deus dá. Tem coisa que não precisa de sinal. O que está na palavra não precisa de sinal. Amém? Mas é importante. Para que a gente possa viver, irmãos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha que legal. 2 Pedro, capítulo 1, Pedro fala assim: empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhe-se em viver o plano de Deus na sua vida, o tempo de Deus na sua vida, a função que hoje Ele te estabeleceu. Porque se você viver dessa forma, irmão, você não vai cair. O problema é que nós caímos, irmãos, quando nós estamos sendo omissos. Queridos, posso falar a verdade para vocês? Nós precisamos ser fiéis. Veja bem, nós como cristãos precisamos ser fiéis ao voto que nós fizemos com Deus quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele seria o nosso Senhor e Salvador. Tem gente que está caminhando com Jesus só como um Salvador. Eu estou salvo e está tudo resolvido. Mas irmãos, o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Isso diz que Ele governa as nossas vidas. Sabe, irmãos, se hoje nós estamos vivendo como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e exercer a nossa função sem ser omisso. Isso tem a ver com proclamar a palavra, isso tem a ver com fazer discípulos, isso tem a ver com lutar, viver em amor. Nós precisamos, irmãos, se nós somos líderes especialmente da família de Deus, estabelecidos, instituídos em uma comunidade de fé, líderes, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se nós somos líderes, irmãos, sejamos fiéis àquela função que o Senhor nos colocou, assumindo a responsabilidade, empenhando a nossa energia, empenhando o nosso tempo, sendo diligentes na função que o Senhor nos estabeleceu. Não interessa as circunstâncias, não interessa o que está acontecendo, a menos que haja um problema de contradição bíblica, que aí precisa ser tratado, seja fiel ao seu chamado, aquilo que Deus estabeleceu você, meu irmão, em nome de Jesus, como líder, onde que o Senhor te colocou, seja na sua casa como marido, na sua casa como esposa, como filho, como um servo que está em uma comunidade de fé, exercendo uma função de liderança. Como que a gente discerne? Através da vida devocional, não tem outra forma da gente discernir o tempo do Senhor, a não ser na presença dEle, em oração, em leitura da palavra, identificando os sinais, especialmente através da palavra, sendo fiel ao Kairos, assumindo a responsabilidade, estando focado, empenhado no propósito que Deus estabeleceu. Dessa forma, irmãos, nós não vamos nos precipitar, dessa forma a gente não vai ser omisso, e dessa forma, meus irmãos, nós iremos viver o tempo oportuno de Deus, em nome de Jesus. Esse é meu desafio nessa manhã para nós. Discirna o tempo do Senhor, se empenhe naquilo que Ele te chamou, faça seu melhor, glorifique a Deus, custe o que custar, mesmo que você precise sofrer, mesmo que você precise abrir mão. Eu dei o exemplo aqui do jogo de futebol, dos acréscimos, no qual os jogadores empenham mais energia e foco para ganhar um jogo. Mas, irmãos, posso falar?
Acima de tudo, a gente precisa estar sensível ao tempo para que a gente possa empenhar toda a nossa energia e foco para viver conforme a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a discernir o tempo, seja criando os nossos filhos, seja investindo na vida do nosso cônjuge, seja glorificando a Deus no trabalho, seja na universidade. Que o Senhor nos ajude, para que assim como Pedro diz, a gente empenhados, nós não cairemos em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu queria orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu o tempo. E esse é o tempo, a palavra do Senhor diz assim, para nós nos alegrarmos, porque esse foi o dia que o Senhor preparou. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado no decorrer da nossa vida, desse tempo que nós vivemos. Obrigado porque o Senhor tem um propósito, com o tempo a gente aprende tantas coisas. Quantas coisas nós já aprendemos? E quantas coisas o Senhor ainda quer nos ensinar? Mas eu sei, Pai, especialmente que o Senhor quer que a gente esteja atento, Senhor. Porque o Senhor está prestes a voltar. E como diz a sua palavra, o Senhor vem sem demora. O Senhor vem, Senhor, de forma repentina. Nós não sabemos exatamente qual é o dia, mas a certeza que nós temos é que o Senhor vai voltar. E Pai Santo, nós queremos, em nome de Jesus, ser encontrados fiéis, viver o tempo oportuno, o tempo certo. Nós não queremos ser precipitados, nós não queremos ser omissos, mas nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor no tempo presente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Leva-nos em paz, leva-nos incomodados, Senhor, para que a gente possa entender que tempo que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer falar conosco. A gente precisa estar sensível ao Senhor. Então nos ajuda, Pai, no decorrer dessa semana que possamos refletir sobre a nossa vida. É tempo de parar o quê, Senhor? É tempo de voltar atrás aonde? É tempo de empenhar, é tempo de seguir qual caminho? É tempo de investir em qual relação? É tempo, Senhor, de fazer o quê? Sobretudo, Senhor, mesmo que a gente ainda não tenha as respostas claras, que virão se nós te buscarmos, sobretudo, nos dá a convicção de que sempre é tempo para andar contigo, Senhor. Sempre é tempo para servir e viver como um servo, como Cristo viveu. Sempre é tempo de proclamar uma boa notícia de esperança para as pessoas que estão perdidas. É tempo de andar em unidade e caminhar com as pessoas. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Nós te amamos, nós te exaltamos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nossos irmãos da BU estão aí com a gente. Depois, você que não estava na IBD aí, dá um abraço neles. Pedro, a Emily, a Isabela e a Bianca. Dá um abração neles. Tem a dona Vilma ali atrás também, que está com a gente. O Ginês está aí hoje com a gente também. Viu? Tem algum outro visitante aí? Se tiver, você dá um abraço apertado nele. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. E o Senhor nos leve para viver uma semana abençoada. A nossa semana começa hoje e não amanhã. Em nome de Jesus, que a gente possa já aproveitar as oportunidades e discernir o tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço aí no seu irmão, tá bom? Que eu vou ficar lá na porta para te dar um abraço.